Bom, tem perguntas, o Marcos está em Aracaju, lá em Sergipe. Qual a melhor estrutura para iniciar uma seleção e quantos animais você indicaria? O Marcos, acho que a pergunta dele é bem no sentido de começar uma seleção com a raça Nelore, né? Porque estrutura e quantos animais para começar uma criação, né? Eu não sei se eu entendi muito bem o que ele está querendo perguntar. A estrutura, você tem que ter pasto, porque os nossos zebuínos são animais selecionados e devem ser criados a pasto, porque é isso que o Brasil todo tem. Então você teria que ter condições de pastagem boas para poder alimentar os animais. Não sei se é nesse aspecto que ele está perguntando. A sua região é uma região que eu não conheço muito bem, mas é uma região mais seca. Hoje nós sabemos que um rebanho de corte, para ter um bom resultado econômico, você teria que estar trabalhando em torno de 200 a 250 fêmeas. É um resultado, pensando no resultado econômico. Agora, pensando só no aspecto do melhoramento genético, você pode fazer seleção com 10, com 20, com 50, com 100 animais. Qualquer plantel está sujeito a você fazer seleção, que foi todo o começo da nossa conversa aqui. Todo rebanho, você faz escolhas, você faz seleção. Agora, a diferença é se você vai fazer somente seleção ou se você vai fazer o melhoramento dentro do teu rebanho. O Marcos pode passar um e-mail para a gente ou para a Roberta com mais detalhes exatamente do que ele gostaria, né? Que iniciar, se é para corte, são animais melhorados geneticamente, tá certo? Então, eu passo o e-mail aqui para o Zebu para o Mundo ou para a Roberta, daqui a pouco eu passo o e-mail dela novamente, com mais detalhes para a Roberta te dar uma resposta mais ampla. Bom, vamos voltar nos critérios de seleção, Roberta. E peso, porque tem alguns trabalhos que são voltados só para peso. Isso também é bom ou como é que você vê isso? Renata, hoje no Brasil nós temos ferramentas que nos permitem ir além do peso. Qualquer pessoa que já pesou animais dentro do seu plantel sabe que somente a balança, ela não é um indicador de animal precoce ou tardio. A balança, você pode ter um animal pesando 500 quilos, um boi, por exemplo, pesando 500 quilos, e ele ser um boi tardio que não chegou ao acabamento de carcaça, aquilo que o frigorífico deseja. E um animal, muitas vezes, com 500 quilos, que ele já está completamente acabado. Só que a balança não diferencia isso mais. Você pode ter um animal pesado e tardio, um animal pesado e precoce. Então, hoje, todos os programas de melhoramento, ou pelo menos a maioria deles dentro do Brasil, têm trabalhado com as características de carcaça. Sejam elas aquelas com ultrassonografia, que nós temos algumas empresas, a NCP tem uma empresa que é parceira nessa avaliação de carcaça, que é a Aval, onde nós medimos a área de ouro de lombo, que nada mais é do que a área do contrafilé, que é o músculo longíssimos dorsi. Temos a espessura de gordura medida nesse mesmo local e a medida da espessura de gordura na picanha. Além disso, nós temos as avaliações morfológicas. A NCP também tem uma empresa em parceria, que é a metodologia SAM, onde nós fazemos uma avaliação por score visual dos animais. Animais mais musculosos, animais menos musculosos, animais mais altos, menores, mais profundos, menos profundos. Peso continua sendo uma característica importante dentro do melhoramento genético, mas osso também pesa, né? Precisa ter critério. Osso também pesa. Eu não estou descartando o peso, tá? O peso é importante. O peso é importante, é uma ferramenta muito simples. Hoje, a maioria das fazendas, eu posso dizer 90% das fazendas hoje que trabalham com melhoramento, trabalham com seleção, ou 100%, tem uma balança. Todo mundo tem uma balança. E qualquer pessoa, qualquer funcionário de fazenda tem condições de fornecer essa informação para nós. O que eu quis dizer é que a balança não pode ser o único critério mais. Que nós temos outros critérios que são esses que eu acabei de citar, que vão auxiliar
para você ter um animal mais precoce, melhor acabado. Que aí vai entrar a carcaça. Que vai entrar a carcaça. Bom, mais perguntas. O Marcão está lá em Uberaba, Minas Gerais. Para a utilização de fêmeas precoces, ele disse que teria que mudar o manejo da fazenda. Até que ponto isso seria interessante, ele pergunta. Marcos, mudar em que sentido, né? É isso que nós temos que pensar. Vamos pensar o que uma fêmea precisa. O que nossos criadores, na verdade, têm feito? É uma desmama e logo após a desmama, essas fêmeas vão para um pasto que foi reservado para elas, que nós chamamos muitas vezes de pasto diferido, que é um pasto com rebrota, e elas recebem nada mais do que um proteinado. Algumas fazendas, é lógico que adotaram uma suplementação, mas a maioria das fazendas que trabalham conosco no projeto de precocidade, eles utilizam um proteinado. O que nós temos valorizado nessa característica é animais precoces sexualmente a pasto, certo? É lógico que essas fêmeas elas vão estar em crescimento, vão estar gestando e vão estar, ao mesmo tempo, precisando de reserva energética para o crescimento dela. Então, o pós-parto dessas fêmeas realmente também é complicado. Mas quando nós comparamos o índice de uma primípara precoce com o índice de uma primípara normal, vamos dizer assim, os índices são semelhantes. Nós não temos observado diferença no índice de uma primípara normal com uma primípara precoce. Essa, pelo menos, está sendo a resposta. Agora, por que eu digo que muitas vezes nem todo o rebanho está apto a participar? Porque essa característica, ela tem uma correlação alta, é lógico, com o peso. Não só com o peso final, mas também com o ganho em peso. Então, é uma resposta, é uma característica altamente influenciada pelo ambiente, certo? O que a gente tem visto em alguns estudos, que ainda isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar melhor, mas é que economicamente é viável você ter fêmeas aí na faixa de 30%. Se você já tem 30% de fêmeas precoces dentro do teu rebanho, isso dá um boom economicamente em todo o sistema. Olha só a pergunta do Ismael e do Paulo Afonso, lá da Fazenda Santo Antônio do Indaiá, lá em Redenção, no Pará. Um abraço para você, Ismael, ele já esteve aqui no programa com a gente e eles estão sempre assistindo a gente lá no Pará. Um abraço para vocês. Ele gostaria de ouvir sobre a correlação entre o uso de touros melhoradores para precocidade sexual e precocidade de acabamento, porque aqui no Pará, ele diz, a boiada é de terminação muito tardia. Ismael, ainda nós não temos resultado dessa correlação. Podemos delinear um trabalho aí na Santo Antônio do Indaiá, né? Vocês também trabalham com precocidade sexual, tem todo o rebanho comercial que poderia nos auxiliar. Então, vamos pensar em delinear um projeto como esse aí na fazenda. E nós não temos ainda um resultado que é isso que nós pretendemos chegar a fazer. É você correlacionar essas características de precocidade sexual com as características de acabamento. Já existe alguns projetos em desenvolvimento e o próprio projeto de precocidade sexual do programa tem esse objetivo. Agora, existe algumas teses em andamento onde nós pretendemos, né, correlacionar. O que dificulta um pouco é que quando nós pensamos em acabamento, nós teremos que abater esses animais. E isso normalmente não pode ser feito em rebanho PO, porque onde é produzido touros e matrizes. Então, esse é um projeto realmente que teria que ser delineado em rebanho comercial, onde os animais poderiam ser por abaixo. Por isso que eu te deixo, então, a proposta para nós delinearmos aí um projeto dentro da Santo Antônio do Indaiá. Está feito a sugestão, Ismael.